E vamos lá para a continuação da nossa aula anterior. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jessiane Molinari e nessa aula de hoje vai ser a continuação de um risco maravilhoso que está aqui na descrição do vídeo, que tem também a parte do vaso em que eu ensinei na aula anterior, aqui no canal mesmo, é só olhar que é um vaso amarelo bem brilhoso. E hoje eu vou ensinar para vocês aqui os detalhes para pintar essa flor que complementa esse risco. Para trazer aquele destaque junto com o vaso amarelo, eu vou trazer uma flor. Ela é um pouquinho mais voltada para o claro ali, para as pétalas mais voltadas para o palha, para o marfim. E tem ali um toque do roxo para poder complementar e trazer um destaque bem bonito. E não ficar tudo tom sobre tom. Então nós vamos iniciar aqui na pintura das pétalas, que são essas aqui, ó. São as pétalas de fora. Aqui nós temos uma folhinha, que eu vou ensinar as cores para vocês complementarem no restante do risco, e um botão também. Então, vamos dar início pintando aqui a nossa flor primeiro, que é o destaque aqui da nossa aula. Eu vou utilizar aqui o diluente por baixo. Por que eu vou utilizar o diluente na pintura dessa flor? Porque ela é uma flor com as pétalas mais voltadas para o palha, para o marfim, se você não tiver o palha também. E essas cores, elas tendem a secar com muita facilidade. Então, para isso, eu vou passar o diluente para a gente conseguir trabalhar com tranquilidade aqui nesse fundo da pétala. Vamos utilizar uma combinação bem bonita com outras cores também, que não vai ser somente esse tom. Muito cuidado ao passar o diluente para não passar por cima de algo em que vocês não vão pintar exatamente agora. Então, vai passando pétala por pétala, não passe por cima aqui, ó. Porque se secar, vai criar uma camada transparente e vai atrapalhar no efeito que você for fazer depois. Então, feito isso, agora nós vamos começar o preenchimento da nossa pétala. Essa pétala aqui em cima, eu vou começar, ó, com o palha. Venho preenchendo essa pétalazinha aqui por cima, pode fazer o contorno bem certinho, ó. Esse diluente aqui no fundo, ele vai trazer leveza para as pinceladas, suavizando mais. Então, eu começo aqui trabalhando nesse preenchimento, que é a cor mesmo da pétala. Esse tom mais puxado aqui pro marfim. Marfim, palha, areia, a tonalidade que você tiver aí disponível. Então, eu começo fazendo esse preenchimento. Chegando aqui embaixo, essa pétala, ela tem umas cores mais puxadas aqui no meio, pro roxo, pro violeta. E para ter um destaque bem bonito, eu vou utilizar aqui um pouquinho do pitaia. Se não tiver o pitaia, pode utilizar o magenta. Eu começo aqui de baixo, ó, do cantinho. Isso daqui não é sombra, é uma cor mesmo que ela tem, mais voltada para o roxo aqui para baixo, para esses tons mais puxados para o roxo. Então, eu venho, ó, esfumando um pouquinho aqui para cima, jogando umas pinceladinhas desse pitaia. Lembrando, se não tiver o pitaia, pode utilizar o magenta, que vai ficar muito bonito também. Ó, esfumei aqui pra cima, vou pegar um pouquinho mais pra escurecer um pouquinho mais aqui por baixo. E jogo umas pinceladinhas mais esfumadinhas assim pra cima. Vou aproveitar um pouquinho também pra trazer aqui na pontinha, ó. Agora, nós vamos escurecer um pouquinho mais, fazendo aquele tom sobre tom ainda da cor da pétala, não é sombra ainda. Eu venho com violeta, complementando um pouquinho mais essa cor aqui por baixo, ó. E jogando essas pinceladinhas também. Jogando umas pinceladinhas aqui pra cima. E agora, eu vou trabalhar na sombra, utilizando o sépia para poder fazer a sombra desses pontos mais puxados aqui pro clarinho, pro palha. Eu venho aqui no meio, ó, e vou fazer esse movimento aqui no meio. Deixar um pouquinho mais escuro aqui no meio. E vou esfumando aqui pra lateral. Pouquinha tinta, não precisa encher muito, ó. Vem esfumando aqui o meio pra criar uma dobrinha. E só com a sujeirinha do pincel, ó, sem encostar muito no contorno, eu venho trazendo umas pinceladinhas também. Tiro o excesso. E vem esfumando, ó, um pouquinho desse sépia para poder criar uma sombra a mais aqui e ela não ficar só com uma cor. Nessa outra pétala aqui, eu já fiz o preenchimento da parte de cima com o palha. Agora, eu venho aqui, ó, puxei até aqui na lateral
porque ela é uma pétala que está por cima, então eu puxei esse palha aqui por cima dessa outra pétala. Agora, eu vou pegar aqui as mesmas cores que eu utilizei pra gente trabalhar aqui no meio. Esse ponto aqui, ó, do meio do risco, é o copo da parte aqui da boca mesmo dessa orquídea. Então, eu venho aqui por trás, primeiro com pitaia, vem jogando umas pinceladinhas do pitaia aqui pra cima. Vem esfumando um pouquinho aqui por trás e jogando umas pinceladinhas bem levinhas ali pra cima. E agora eu volto com o violeta. Cuidadosamente, pouquinha tinta. E eu venho jogando, depois a gente vai fazer os retoques também. Então agora, ó, a gente tá trabalhando aqui nessas primeiras camadas pra gente voltar depois e fazer o retoque necessário. Agora aqui nós vamos trabalhar também com a sombra, que eu vou utilizar o sépia para poder fazer a sombra aqui por dentro, ó. Vou jogar um pouquinho de sombra aqui pro lado, fiz como se fosse uma dobrinha aqui no meio e vem esfumando aqui na lateral pra gente criar um formatinho pra ela também. Quando eu jogo a sombra assim na lateral da pétala, é para poder criar uma curvinha. Então, eu venho aqui também, ó, com um pouquinho do sépia na lateral para dar uma leve curvadinha nela, ela não ficar toda retinha. Repetir o mesmo preenchimento aqui, fundo com diluente e a maior parte da pétala utilizando palha. Agora, nós vamos dar continuidade aqui, também trabalhando com pitaia. Venho jogando umas pinceladinhas mais esfumadinhas. Vou jogar um pouquinho assim pra cima, ó, nesse formatinho mais arredondadinho aqui pra cima, pra gente criar um movimento, porque ela está virando, ó. Ela está fazendo esse formatinho aqui pra fora, dando uma leve encurvada aqui. Então, eu venho esfumando bem essas pinceladinhas um pouquinho aqui pra fora. Também vou trazer um pouquinho aqui pra baixo, ó. Bem pouquinho, não precisa ser muito, é só pra trazer esse tomzinho um pouquinho mais rosa, mais rosado. E vim mesclando aqui também com um pouquinho do violeta. Ó, a gente vai de pouco a pouco, não precisa forçar muito, leveza aqui na mão. Agora, nós vamos pegar um pouquinho do sépia para poder sombrear essa parte mais clara. Depois, a gente vai retornar ainda para fazer a sombra dos pontos escuros. Mas aqui eu já tô trabalhando com sépia de uma vez, ó. Faço esse movimentinho aqui para poder criar uma dobrinha na frente e venho esfumando, jogando umas pinceladinhas mais esfumadas. Ó, vou trazer um pouquinho aqui também, mais esfumadinho, um pouquinho mais escuro. Pra ter um movimento aqui na nossa pétala, porque senão fica aquela pétala muito retinha, ó. Só a sujeirinha do pincel, venho trabalhando algumas pinceladinhas também. Agora, nós vamos passar para essa, que também é a mesma coisa, repetição de processo. Agora que o nosso processo de pintura da primeira camada já foi feito, peguei aqui o berinjela para a gente trabalhar nos pontos sombreados. Agora sim a gente vai demarcar a sombra e profundidade também. Então, peguei aqui um pincelzinho menor. Como essa pétala está por baixo, eu vou fazer bem a demarcação aqui, ó, no cantinho, reforçando essa sombra, para que essa pétala da frente tenha mais destaque. Venho cuidadosamente esfumando o berinjela, porque a gente precisa vir de pouco a pouco para não correr o risco de escurecer muito. Por isso, eu tô utilizando um pincelzinho menor para facilitar esse processo e conseguir trabalhar com mais precisão aqui nos cantinhos. Esse pincel aqui é o 421, numeração 2, da Condor. Venho trabalhando na sombra aqui por fora também do nosso copinho, que nós temos aqui o copinho também, a boca, faz parte aqui da boca dessa orquídea. Então, também venho trabalhando com leveza aqui nesse cantinho. E assim, a gente já vai criando um ponto maior de profundidade. Também vem aqui, ó, por baixo, ó, pouquinha tinta, venho cuidadosamente esfumando. A gente vai de pouco a pouco para não correr o risco de escurecer muito aqui para cima. Então, pega um pouquinho de tinta e volto reforçando aqui os detalhes.
Pode ir trazendo as pinceladinhas, mas com cuidado para não escurecer muito. Vou repetir o mesmo processo aqui, porém eu vou trazer essa sombra mais pro lado de cá. Por que que eu vou trazer essa sombra mais pro lado de cá? Porque é como se estivesse entrando um pouquinho de luz aqui por baixo. Então, puxa essa sombra um pouquinho mais pro ladinho de cá, ó. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui da frente. Antes, eu vou começar a preencher esse ponto aqui, que é como se fosse a parte bem do meio, como se fosse o copinho mesmo da boca dessa orquídea. Preenchi utilizando o palha, que ele é mais clarinho. E para sombrear, eu vou utilizar o sépia, normalmente. Vou sombrear um pouquinho aqui na lateral, deixando só um pedacinho mais aparente aqui do palha. Agora, vamos trabalhar aqui em cima, que eu já preenchi também com o diluente. Para isso, eu vou utilizar o amarelo ouro. Venho aqui no meio com o amarelo ouro, fazendo essa marcação. E vou esfumar um pouquinho assim para fora. Chegando aqui na lateral, eu jogo um pouquinho pro lado, para poder criar aquele ponto mais profundo. E venho jogando essas pinceladinhas assim pra cima, pra gente conseguir entrar bem com as outras cores, sem que fique marcado. Depois de feito esse processo, agora a gente vai pegar o marfim ou palha, pra poder trabalhar aqui no meio, a cor que você utilizou. A gente trabalhar nesses risquinhos, junto aqui, fazendo esse degradê, pra gente não sair com o amarelo direto nos tons mais escuros aqui pra cima. Então, eu venho trabalhando nessas pinceladinhas mais riscadinhas aqui, com palha pra já criar essa divisão de uma cor pra outra. Ó, já cria um ponto mais claro. Porque agora a gente vai começar a trabalhar nas pinceladinhas aqui em cima mais escuras. Que a boquinha dela é mais escura, então eu venho trabalhando essas pinceladinhas agora. Faço aqui o contorno também, com palha, e venho trazendo umas pinceladinhas pra fora. Pra poder mesclar agora com as cores que a gente utilizou, pra dar aquele toque ali mais roxinho da pétala. Feito esse detalhe, agora a gente vem trabalhando com o pitaia, chegando bem próximo. Pode vir com o pitaia daqui de cima, fazendo o contorno normal. E vem chegando, ó, com as pinceladinhas próximo, sem tirar muito esse tom mais claro. Então, a gente vem, ó, jogando umas pinceladinhas aqui pra cima do palha. Bem riscadinhas mesmo, ó. Não precisa se preocupar em fazer o contorno certinho nesse momento, porque a gente vai trabalhar com as cores mais escuras aqui no contorno também. Então, aqui o ponto mais importante dessa cor é fazer esse tom mais clarinho, essa junção aqui desse tom mais clarinho. Fazer esse efeito mais riscadinho agora. Ó, venho trazendo as pinceladinhas. Faço o contorno e venho trazendo umas pinceladinhas mais riscadinhas assim, aqui pra baixo. Sem tirar muito esse tom do palha. De acordo com o que for chegando bem próximo, vai diminuindo um pouquinho mais as pinceladinhas. Depois de feito esse primeiro processo, agora a gente vai trabalhar também da mesma forma com violeta. Então, pego o violeta e venho jogando umas pinceladinhas aqui pra baixo também, ó. Venho com umas pinceladinhas, mudei até o meu pincel pra trazer umas pinceladinhas mais finas e ficar mais delicadinha essas pinceladas. Ó, de pouco a pouco, eu venho jogando umas pinceladinhas.
E nós vamos repetir esse processo em todo o contorno dela. Ó, várias pinceladinhas bem fininhas. Vem jogando aqui pra dentro, pra depois a gente fazer o preenchimento do contorno mesmo com a cor mais escura. Ó, devagarzinho a gente vem fazendo esse preenchimento. Depois de feito essas pinceladas, é a parte em que entra o berinjela no contorno, para fazer toda a parte mais escura aqui dela. E agora que vai trazer todo o destaque aqui para esse efeito mais riscadinho. Então, também venho reforçando alguns pontos com berinjela, mas todo o contorno vai ser bem mais escuro. Então, pode vir contornando, esfumando e trazendo algumas pinceladinhas também. Escurecendo mais algumas pinceladas, mas esse contorno ele é bem mais escuro, ó. Faz o contorno, esfuma um pouquinho e traz umas pinceladinhas também mais escuras. Pode vir aqui, fazer o contorno, esfuma um pouquinho pra dentro e vem trazendo umas pinceladinhas um pouquinho escuras também. Ó, pode reforçar bem mais algumas pinceladas. Depois de seco, de mais seco, as pétalas aqui mais secas, eu venho iluminando com branco. Pego o branco, ó, esfuma aqui, sem encostar muito no contorno, pra trazer um brilho bem bonito. Ó, bem esfumando bem. Aqui também eu vou trabalhar até com um pouquinho mais de intensidade. É importante que esteja mais seco a pétala, que ela esteja mais seca para poder esse branco se destacar aqui e trazer um iluminado mais bonito. Trazer um brilho bem mais forte. Nesse formato de pinceladinha também a gente vem trabalhando nesse iluminado. Vou trazendo pinceladinhas também aqui na frente, ó. E com um pincelzinho até menor, a gente consegue trazer também o iluminado aqui para esses cantinhos de visão de uma pétala para outra. Pego o branco para poder realçar essa divisão. Um pouquinho só de tinta na pontinha do pincel. Realça essa divisão, iluminando um pouquinho mais aqui com branco. Peguei aqui também tinta na pontinha do pincel pra gente reforçar alguns detalhes de dobrinha. Então, venho com um pouquinho do branco, venho iluminando em alguns pontos para poder realçar essas dobrinhas dessa pétala aqui. Então, entre os pontos que a gente deixou um pouquinho mais escuro, pode vir com um pouquinho do branco e esfumar para poder destacar alguns volumes a mais. Sem encostar muito no contorno, a gente vem esfumando em alguns lugares também. Com a nossa florzinha já pronta, vou pegar aqui o verde oliva
para fazer a nossa folha, venho com verde oliva aqui por baixo, que é um ponto um pouquinho mais escuro, que eu vou deixar mais sombreado. Pode vir trazendo umas pinceladinhas aqui pra cima também, para criar um efeito na folhinha. Trouxe uma pincelada no meio e venho trazendo outras pinceladas aqui, para agora entrar também com verde pistache. Então, começo com esse verde mais escuro, jogando umas pinceladinhas aqui pra cima. E agora eu venho com verde pistache complementando. Venho fazendo a junção de uma cor com a outra. Por isso que eu já joguei umas pinceladinhas do mais escuro, para vir mesclando aqui e se sobressair mais esses detalhes. Ó, trago umas pinceladinhas, preencho e venho esfumando os dois tons junto. Depois de feitas essas primeiras pinceladas, a gente pode retornar novamente com verde oliva e reforçar um pouquinho mais, ó. Trazer um destaque ainda maior para essas pinceladinhas. Aqui por baixo eu já venho preenchendo com verde oliva, que é a parte do cabinho. Cuidadosamente, para deixar bem certinho. Já vou preencher aqui também o cabinho do nosso botão, que eu vou ensinar aqui também. Pego um pouquinho do verde pântano para sombrear e trazer um pouquinho mais de detalhe aqui para nossa folha. Jogo uma pinceladinha aqui no meio, vou trabalhar um pouquinho mais escuro aqui próximo da flor, da pétala, para poder dar um destaque a mais nas pétalas que estão por cima. E a gente pode reforçar um pouquinho também essas dobrinhas. Então, volto aqui com um pouquinho mais do verde pântano para poder reforçar essa sombra. Aqui por baixo também. Venho reforçando um pouquinho, coloco um pouquinho de sombra aqui na lateral e deixo uma lateral mais iluminada. Da mesma forma, vou trabalhar aqui no cantinho também desse caule do botão. Para o nosso botãozinho, vou utilizar aqui o pitaia. Venho com o pitaia aqui na pontinha, já criando esse ponto mais rosadinho. Jogando umas pinceladas aqui pra baixo. Também vou trazer ele aqui, ó, na parte de dentro. Lavo bem o meu pincel. Pego aqui o verde pistache e vou mesclando com pitaia. E olha que lindo que vai ficando essa combinação do verde com pitaia também. Feito esse processo, também vou utilizar aqui as mesmas cores escuras que eu utilizei, violeta e também o berinjela, para poder reforçar aqui a pontinha. Pego aqui um pouquinho do violeta, venho trazendo umas pinceladinhas para criar algumas dobrinhas nesse botão. Sem tirar muito esse pitaia. Ó, venho jogando umas pinceladinhas. E agora, com berinjela, eu vou fazer a pontinha aqui mais escura. Reforço um pouquinho mais aqui as pontinhas. Também trabalhando umas pinceladinhas aqui pra baixo. Pode até mesmo reforçar essa sombra aqui por dentro dessa dobrinha mais profunda do botãozinho. E aqui por baixo eu complemento, sombreando um pouquinho também, sem tirar esse verde pistache. Eu venho com um pouquinho do verde oliva, complementando, fazendo uma sombra aqui da parte mais esverdeada. Então, onde é roxinho eu faço a sombra e onde é verde eu faço a sombra com verde. Sempre com aquele cuidado com as pinceladinhas para fazer o contorno bem certinho. Agora, eu pego aqui um pouquinho do branco para poder iluminar também, porque a gente precisa iluminar essa folha. Com leveza,
pouquinho só do branco. Eu venho aqui no meio, sem encostar muito na lateral, esfumo um pouquinho aqui, limpo o meu pincel e venho pro ladinho de cá, pra pontinha, ó. Pode trazer umas pinceladinhas aqui também. Já vou aproveitar também pra iluminar o lado de cá. Com o próprio branco mesmo, pego um pouquinho e venho iluminando o meu botão. Aproveito também, pego um pouquinho, só uma sujeirinha pra iluminar aqui a parte de baixo do caulezinho, bem esfumadinho. Agora, pra finalizar, vou pegar um pouquinho do sépia na pontinha do pincel para trabalhar em algumas pinceladinhas no contorno, só para dar um efeito mais seco aqui em alguns pontos do contorno. Ó, joga um pouquinho aqui, ó, nas pontinhas, pincelzinho pequeno, se você não tiver um pincelzinho assim, que ajuda muito nesse processo, você pode estar utilizando pincel filete mesmo, que dá certo. Então é só vir em alguns contornos e jogar umas pinceladinhas para criar um movimento a mais aqui na nossa pétala. Não precisa contornar ela inteira, mas já vai dar um destaque totalmente diferente. E esse foi o resultado final, uma forma bem prática, bem rápida de vocês fazerem uma orquídea. Espero que vocês tenham gostado, treinem bastante essas pinceladinhas, isso é ótimo para vocês terem mais facilidade na hora de pintar flores, principalmente que tem muitos detalhes. E se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo e escrever aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima aula!